Boa tarde. Que o nosso Mestre Jesus nos abençoe agora e sempre. Antes da gente começar, eu quero fazer uma revelação para vocês, dar um testemunho. Acabei de ver a encarnação passada do Hamilton, só olhando para ele. O vi vestido de frade, vendendo indulgências na Idade Média. Ele melhorou, porque ele vendia pedacinho do céu. Pedacinho da cruz do Cristo, e agora ele está vendendo as blusas do fluido cósmico universal. Melhorou. Como se qualquer uma não fosse feita do mesmo fluido. Mas tudo bem, o que vale é a intenção, não é? Outra coisa, para garantir que o jovem venha até enquanto tiver vida, eu espero que ele viva muito, vai ter que arranjar, porque eu imaginei o velhinho se agachando ali, guardando o violino dele, tem que arranjar um cantinho para ele colocar o violino. Estou certa? Pode ser. E por fim, é o seguinte, quem dormir, existe uma equipe espiritual de plantão, vai levar um peteleco. É o teste de mediunidade. Você sentiu o peteleco, aí já sabe. Agora ninguém dorme. Tudo bem, eu entendo que é um horário desafiador, gente. Vamos começar então a falar desse tema, mediunidade e sofrimento depressivo. A partir da experiência da dona Ivone Pereira, narrada em seu livro Recordações da Mediunidade, que o Newton mencionou em cima. Esse livro, essa é a última edição da FEB, Recordações da Mediunidade. Ivone do Amaral Pereira Ivone do Amaral Pereira é esta senhora aqui, que viveu entre 1900 e 1984. Foi uma grande médium brasileira. A gente escuta muito falar em Chico Xavier, em Divaldo Franco, mas eu trago aqui essa representante feminina do mediunato, a dona Ivone Pereira, uma grande trabalhadora do espiritismo, uma grande médium que psicografou um livro muito conhecido da tradição espírita, se assim posso me colocar, que é Memórias de um Suicida. Um pequeno livrinho que vocês podem sempre encontrar também nas livrarias espíritas. Mas ela tem vários outros livros, ela tem muitos romances e tem alguns livros que são depoimentos dela a respeito da mediunidade. São eles Devassando Invisível e Recordações da Mediunidade. E em Recordações da Mediunidade, ela conta sobre a própria mediunidade e algumas experiências mediúnicas dela. Uma vez que o tema do nosso evento é saúde mental e mediunidade, a figura de Ivone é muito representativa para nós aqui. Ela era autodidata, né? Como o próprio Chico Xavier, ela não estudou mais do que o primário, cursou apenas o ensino primário, equivalente às primeiras séries do antigo grupo escolar. Ela era bem simples, filha de uma família muito simples do Rio de Janeiro, e o pai de Ivone veio a conhecer o espiritismo quando ela ainda era criança. Mas ela tem experiências bem interessantes, bem fortes, que são narradas em muitas obras e em Recordações da Mediunidade em específico. Foi um livro publicado em 1968, onde ela traz reminiscências sobre vidas passadas, casos de materializações, de premonições, de obsessão e por aí vai. O capítulo que eu vou trazer para vocês é Os Arquivos da Alma. Antes mesmo de entrar no capítulo, para vocês terem uma ideia da mediunidade de Ivone Pereira, eu vou contar a primeira experiência dela, que nós podemos dizer mediúnica, de transe em sua vida. Se deu quando ela tinha apenas 1 mês de idade. Ela tinha nascido, aparentemente adoeceu e foi dada como morta. Já estava preparado o esquife dela,
já estavam as pessoas velando em torno, apenas a mãe dela não acreditava que ela tinha morrido. E a mãe, em seu quarto, em frente, a mãe era católica, a imagem de Nossa Senhora, pediu muito à santa que, se a sua filha estivesse viva, desse esse sinal. E nesse momento, a menina, eu imagino o susto, a menina chora no caixãozinho dela. Então, esse fenômeno de morte aparente, ele aconteceu muitas vezes na vida de Ivone. Só que aí as pessoas aprenderam que ela não tinha necessariamente morrido, apenas estava com a aparência de morte. Ela explica isso também nesse livro. Mais de uma vez, portanto, ela pode ter parecido que morreu. E ela conta alguns desses casos nesse livro. Mas o caso que eu trago para vocês me chamou muita atenção, porque quando a gente vai lendo Ivone Pereira e tem algum mínimo conhecimento na saúde mental, a gente percebe nela uma personalidade um tanto, como eu poderia dizer, eu não posso dizer triste, mas ela várias vezes declara a infelicidade da vida dela, o pesar, o quanto a vida dela é pesada e difícil. Ela muitas vezes faz referência a isso. Aqui ela nos conta uma história que se passou com ela no ano de 1942. Então, ela tinha cerca de 42 anos. As minhas provações intensas desde a infância, e essas provações intensas desde a infância envolvem a mediunidade. Ivone, ela vê espíritos desde criança e ela tem uma pequena confusão, ainda muito pequena, depois ela vai entendendo, entre o pai dela e um espírito que aparece para ela, que é o espírito Charles, que ela tem certeza que é o pai dela. E o pai encarnado fica com raiva, porque ela diz que o pai não é o pai dela, que o pai dela é outro. Ela chega a apanhar por causa disso, por causa dessas visões. Ela tem lembranças, flashes de outras vidas. Ela encontra um outro espírito também, que é o Roberto, que lhe aparece, que tem conexão com ela, de outras existências, e ela se vê cercada por espíritos. Para vocês terem ideia, quando ela vai contando a história dela, onde Ivone ia passear quando era criança? Gente, na cidade pequena onde ela morava, no cemitério. Ivone parece saída de um filme de terror. Ela ia para o cemitério e ali ficava a meditar na vida. E daqui a pouco ela via espíritos inclusive assustadores, e ela então rezava por esses espíritos, fazia leituras para os espíritos. E é por isso que o Newton falou, que ela diz que os momentos mais felizes da vida dela, ela deve à mediunidade, porque ela se tornou amiga de espíritos. Mas ela tinha noção de que eram espíritos. Ela percebia que não eram vistos por outras pessoas. E ela foi entendendo, à medida que ela foi crescendo, que isso era algo, uma particularidade dela, algo que acontecia com ela e não com todos. Mas ela fala dessas intensas provações desde a infância, que se agravaram profundamente. Não me permitirei explicá-las aqui, então tem alguma fofoca que nós não vamos saber, mas afirmarei que foram inesperadas e violentas. Algo ruim aconteceu com ela por essa época. Havendo lutado e sofrido sem tréguas, por assim dizer, desde tanto tempo, não resistia aos novos embates, que então avultaram, e adoeci gravemente, de um choque nervoso, prestem atenção, que me manteve inconsciente, como desmaiada durante 2 longos meses. Não tinha doutor Tiago lá. Ele estava ainda no mundo espiritual, talvez, esperando para encarnar. E aí ela não teve esse socorro. O que aconteceu? Durante 2 meses permaneci em estado singular, como de transe incompreensível, estado de coma, por assim dizer.
Percebam que ela fala na linguagem dela, a linguagem de uma pessoa leiga como nós. Sem comer, sem falar, respirando debilmente, vencida por sonolência insólita, alimentando-me artificialmente. Eu entendo que esse artificialmente é com alguém dando comida a ela, com auxílio alheio. Olhem como ela ficou. Não é suspeito esse estado dela? Havia médicos. Os 2 médicos requisitados para a minha cabeceira não encontraram doença em meu organismo. Isso é 1942, viu, gente? Não encontraram nenhuma doença no organismo físico. Prescreveram, então, tratamento para o cérebro. Receosos de uma possível embolia ou qualquer outro choque cerebral. Para a maior singularidade da minha situação, não foi tentado nenhum tratamento espírita, porquanto eu era recém-chegada à localidade em que me encontrava e não conhecia o movimento espírita local, além do estado de inconsciência. Engraçado. Era jejum intermitente. Não. Além do estado de inconsciência, eu acho que aqui, em que me encontrava. É verdade, em que me encontrava. Isso. Sem condições para quaisquer providências a tal respeito. Então vejam, eu não posso afirmar, porque não a conheci, não conversei com ela, que ela sofresse, esse tenha sido um episódio, né, relacionado à depressão profunda. Não posso. Por isso que a gente colocou sofrimento depressivo. Porque não são só esses detalhes. A gente lendo todo o capítulo vai vendo muitas características de depressão nela. Catatonia, inclusive, né? Inclusive a gente acompanha, Tiago, até pensei que pudesse ser aquela distimia. A vida toda dela é assim. E alguma coisa aconteceu que alavancou essa crise na vida dela, como ela mesma diz. Então, esse foi um estado crítico provocado por algum acontecimento. E ela, nesse caso aqui, ela não tem nenhum acompanhamento como hoje nós temos, né? Não existe o tratamento medicamentoso, não foi feito para ela, a não ser o que ela diz aqui com muita superficialidade sobre tratamento para o cérebro. Eu não sei o que ela não descreve, o que é esse tratamento para o cérebro que ela recebeu, mas ela fala que as pessoas ficaram com medo que ela desencarnasse, inclusive. Ela mesma se sentia como que prestes a desencarnar. Então ela ficou prostrada na cama por 2 meses. E a gente vai ver que esse estado vai se prolongar por 1 ano, mesmo depois que ela começa a melhorar, né? Mas os 2 meses são os 2 meses graves. Eu já estou entendendo, peraí. É porque é um PDF. Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado. E aqui a gente vai entrar com a questão da doutrina espírita, certo? Mostrei para vocês o quadro em que ela se encontrava, como é característico de um sofrimento depressivo. Em verdade, tal choque mais não seria que um estado mais pronunciado do traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. E aqui o grifo é meu. Traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Isso é uma informação interessante porque é um acréscimo, uma informação espírita que se acrescenta aos nossos conhecimentos materialistas. Obviamente, do ponto de vista da medicina, da psicologia tradicional, nós não vamos encontrar tal explicação, mas ela está associando o sofrimento depressivo ao quê? A traumatismo trazido pelo perispírito no ato da reencarnação. Traumatismo inevitável, consequente do suicídio da passada existência. O Newton mencionou que ela se matou, na verdade, ela cometeu suicídio em mais de uma encarnação,
Eu vou contar para vocês o que ela contou no capítulo. E cuja primeira manifestação ostensiva certamente que se verificou no primeiro mês de minha presente existência. Isso é muito interessante, gente. Ela está atribuindo esses processos que se passam com ela, não só ao evento que serviu de gatilho, mas também a um trauma trazido de outras vidas. Para a gente entender isso, a gente tem que conhecer o quê? A ideia do perispírito. Na linguagem espírita é como nós chamamos o corpo espiritual, o corpo sutil. Então, aqui é o nosso corpo físico. O corpo físico todo mundo vê. Nós sabemos que é formado, como diz Hamilton, de fluido cósmico universal, mais densificado. E o corpo físico é porque é difícil a gente dizer, lá no Livro dos Espíritos se pergunta onde está o espírito. Poder-se dizer que o espírito está no cérebro, na cabeça? Os espíritos ficam meio reticentes em dar essa resposta, ou seja, suspeito eu que faltava uma comparação, uma linguagem para eles explicarem isso na época. Mas eles dizem, pode-se dizer que sim. Mas não se pensa, na verdade, o espírito como que revestido pelo corpo físico. Essa é uma ideia comparativa que Kardec fez, daí veio o nome perispírito, com a semente, não é isso? O fruto, aí ele fala do perisperma, então a casca como corpo físico, isso é uma comparação, uma analogia, para a gente ter alguma ideia. Mas eu acho que hoje nós temos algo que nos dá alguma ideia do que seja essa conexão espírito-corpo. Os nossos aparelhos celulares. Eu diria que o aparelho celular é como um corpo. E espírito, o que está dentro dele? Está dentro e não está dentro, não é verdade? Você pode acessar, talvez seu aparelho quebra, você tem um outro, você vai acessar esse conteúdo. Não é isso? Então eu acho que talvez seja uma comparação melhor hoje em dia para a gente fazer com essa ideia, com essa conexão espírito-corpo físico. Sendo que o corpo físico, ele é ligado ao espírito, segundo diz a doutrina espírita, pelo perispírito. É um intermediário, na verdade, entre um extremo, um polo e outro, existe uma intermediação. Então, a ideia de um espectro talvez fosse melhor hoje em dia do que a ideia de camadas. Então, se você pensar no espectro de cores, que vai do infravermelho ao ultravioleta, o corpo físico corresponderia ao extremo infravermelho e o espírito corresponderia ao ultravioleta. E entre um e outro nós temos essas dimensões fluídicas, onde se encontra o perispírito. As outras cores, os outros raios estão aí no meio. Então essa é a nossa ideia. Se a gente fotografasse o perispírito, ele é igual ao nosso corpo físico, dizem os videntes, os médiuns videntes, e existe uma emanação luminosa em torno dessa cópia do nosso corpo, que parece ter camadas, como se fosse a luz de uma vela. Se acende uma vela, vocês já perceberam que tem várias camadas luminosas? Então, é como se tivessem camadas no corpo espiritual. A gente tem uma camada, que é a cópia perfeita do corpo físico, que chama-se duplo etérico. É um duplo, é a cópia. Nós temos uma camada que seria o corpo emocional. E nós temos uma camada que é o corpo mental. Entendido até aí? O que acontece? O que quer dizer isso? Tudo que acontece nesse corpo, digamos, que ela desencarnou por enforcamento, ela fica com uma marca no duplo etérico. Ela desencarnou por enforcamento. Qual a sensação física de um enforcamento? Eu, se foi noutra vida,
Mas imagino que há um sufocamento, os ombros arqueiam, não é não? Alguma coisa assim deve acontecer. Todo um processo acontece. Esse processo é como que fotografado nesse duplo. O duplo, por isso que quando as pessoas veem espíritos, eles aparecem muitas vezes com as marcas, com os registros do desencarne. Tipo o filme Sexto Sentido. Era como Ivone via muitos espíritos no cemitério. Alguém aqui vê espíritos? Com as marcas, com os danos? Não? Vê sim. Vê sim, só não estão querendo dizer, é? Vê sim. Em estado de alteração psíquica, quando da comunicação, nós conseguimos expandir o perispírito a tal ponto que conseguimos ver ele na sua condição em que ele se encontra. Muito não bom. Só psiquicamente, como emocionalmente. Pronto, vamos chegar aí. E aí ele transmuta toda a sua forma de se ver. Ele guarda lembranças de vidas passadas. Ah, é o que eu vou falar, olha aí. Vai já dar palestra aqui. Pois então, e aí, eu só queria saber se acontecia, é verdade, né? Ele quase pega o microfone e vem dar a palestra. Não, eu tô brincando, mas é porque eu vou falar disso. Exatamente o que eu vou falar. Vejam só, esse é o registro físico, a marca. Mas quando ela foi enforcada, digamos que ela tem determinadas emoções relacionadas com o que a levou ao enforcamento. Primeiro, ela deve ter muito medo. Ela deve estar cheia de medo, não é verdade? Ela deve estar cheia de medo. Digamos que ela foi enforcada em praça pública. Então ela vê aquelas pessoas esperando a morte dela, na expectativa do fracasso, do fim. O espetáculo é o fim dela. Imaginem as emoções que ela sente. Vocês acham que ela está super feliz? Não, ela não está bem. Emocionalmente, o que fica gravado aqui, ó, no corpo emocional dela? Fica um registro. Um registro de medo, de pavor, de medo de exposição, certo? E ela pensa, na hora que ela vê aquelas pessoas, ela pensa, estão só me esperando morrer. Outra coisa que ela pensa, eu não devia ter me metido, digamos que ela foi condenada por algum crime político, não devia ter me metido em política. Política é perigoso, política leva à morte. Isso está registrado no corpo mental dela. O que acontece? Morre o corpo físico, mas permanece o corpo espiritual. O que ela está levando para o lado de lá? Um registro de uma ferida, um registro de emoções relacionadas com essa ferida e um registro de pensamentos relacionados com essa ferida. Ela reencarna. Quando reencarna, é um novo corpo físico, um novo cérebro, porque ela pega um novinho, informação, certo? Ninguém vai reencarnar num corpo já prontinho, de 30 anos, não é isso? Novinho, para ela. Zerado. Aí o que acontece? O espírito e o perispírito não são novos. E toda essa carga está indo junto com ela para a nova encarnação. Só que não está na memória de um cérebro zerado, mas está no inconsciente. Vai chegar a essa vida de uma forma subliminar e vai gerar comportamentos, reações, às vezes inexplicáveis. Como? Durante o processo de gestação, o espírito reencarnante vai sofrendo uma série de transformações e o esquecimento, se diz, das vidas passadas, não é? Elas vão sendo jogadas para esse sótão, para esse lugar mais profundo, inconsciente. Então, indo para lá. O novo corpo está em formação, mas a mãe pode viver experiências durante a gestação. E aí eu estou trazendo para vocês um conhecimento aliado
Eu estou dialogando com a psicologia transpessoal, com Morris Netterton. É um autor que trabalha com regressão de memória a vidas passadas. Digamos que essa mãe, ela passa por uma experiência XYZ, parecida com a dessa filha, ela tem pensamentos semelhantes, né? Ela se sente, digamos, num certo dia sufocada, estou pesada, ai, como você está me deixando tão pesado, estou me sufocando. Às vezes, gente, barrigão dá uma sensação de sufocação, não é? Mulheres que já engravidaram. Fica grande, a gente não consegue respirar direito e tem um ser reencarnando aqui dentro. Não estou conseguindo respirar, não estou mais conseguindo respirar. Parece, não parece, com o que ela sente? Então essa memória não vai tão profundo. Essa memória fica um pouquinho mais para... Não faz isso, não fica um pouquinho mais para cima. Aí o que acontece? Ela nasce. Na hora que ela nasce, porque o perispírito ele também tem um poder de atração. Ela nasce enrolada no cordão umbilical. Antônia, ela nasce enrolada no cordão umbilical, porque o perispírito vai atraindo. Por que o perispírito atrai? Por que vocês acham que isso acontece? Porque naquela vida em que ela morreu enforcada, ela morreu com um drama inacabado. Ou seja, todo mundo que se sente sufocar quer se libertar. Ela não conseguiu se libertar, ela carregou isso para a morte. E isso tem que ser curado. A repetição é a busca da cura. Ela é jogada numa situação, vira e mexe na vida, em que o trauma da vida passada se repete para que ele tenha uma solução diferente, para que haja sucesso. Respirei. Entendem? É mais ou menos assim. Ele vai atraindo. Olha que sabedoria divina. O perispírito, ele quer ser curado. Então a gente não pensa tanto, quando a gente fala de lei de causa e efeito, a gente às vezes distorce um pouco esse conhecimento como culpa e castigo. Não vamos pensar como culpa e castigo, vamos pensar como adoecimento e cura. Eu estou doente e eu preciso de cura. Eu não estou sendo castigada. Eu estou sendo convidada à cura. É isso que os males significam para a gente. São convites à cura. Você vai buscar um terapeuta, você vai buscar um tratamento, você vai buscar o centro espírita. Você está buscando uma cura. Você está buscando subir mais um degrau na evolução. Aí ela nasce desse jeito. Ela nasce, mas aí tudo bem, alivia, mas ainda não aliviou tudo. Por quê? Porque tem um registro físico, tem um registro emocional e tem um registro mental, lembram? Nessa vida, ela vai lá para o JEP, vem para o JEP, vem trabalhar aqui, ela sofre de dores de garganta terríveis. Mas aí tudo bem, ela dá para curar, né? Foi meio que curado já o trauma no nascimento dela, digamos. Mas um dia, o Hamilton chega para ela e diz, você vai trabalhar. Quer ser trabalhadora do Cristo. É assim que ele faz o convite. Aí ela, morta de animada com a doutrina espírita, diz, mas Hamilton, eu não consigo. Você vai fazer a reunião de recepção de primeira vez, é esse o nome? Lá no ATR. Não. Tem gente que dá palestra que diz que tem fobia social. Pois é, olha aí, ó. Talvez seja isso. Né? Você, não posso falar em público. O que aconteceu quando ela se viu diante do público? Ela morreu. Então, toda vida que ela vai na frente do público, aqueles olhinhos olhando para ela. Aí ela diz, estão só esperando o meu fracasso. Não é esse sentimento? Talvez ela tenha esse sentimento. Então, é o trauma emocional. Mas, digamos que isso venha mais à tona se ela se envolver com política. Lembram? Não posso. Ela perde até a voz, ela morre, ela se treme. Ela faz alguma coisa, ela passa mal, ela desmaia, ela apaga. Tudo é o que, gente? Trauma
que é trazido para essa vida no perispírito, como falou a querida Ivone. Entenderam? O perispírito, ele carrega os traumas. Então a pessoa, para ser curada, ela tem que fazer uma regressão a uma vida passada. Não necessariamente. Não estou dizendo que seja ruim, mas não necessariamente, ela tem que viver. Ela só tem que viver. Esse mundo, gente, essa vida é um processo de cura. Ela tem que viver. Primeira coisa que a gente tem que entender é que nós não estamos aqui a passeio, em férias de verão. Então vai ter problema. E quando vier o problema, não adianta chiar e reclamar. É entender, eu vim para cá para isso mesmo. Ninguém vai para a escola para não ver aula. Isso aqui é uma escola. Eu venho para aprender. Então, quando o problema vem, a minha questão não é, eu quero me livrar disso. Não, o que eu tenho que aprender aqui? Porque quando a gente aprende, a lição não se repete mais. O que isso está me chamando? O que isso está me convidando a fazer? E isso com tudo na nossa vida. Tudo na nossa vida. Acontecimentos da nossa vida, às vezes, nos aterrorizam. Tenho muitas vezes falado isso com algumas pessoas que me chegam e falam dos sofrimentos da vida e ficam chateados com Deus. Vocês não ficam, às vezes? Chateados, mas Deus é um cara difícil. Por que ele me mandou isso, esse problema? Por que ele me manda esse problema? Gente, olha, é o seguinte. A gente sofre de um complexo de Deus. É isso, presunção. Você quer dizer a Deus, tipo Jó, como ele tem que fazer a vida. Tem que entender que daqui onde a gente está, a gente só enxerga até o horizonte. Mas Deus vê tudo. Ele sabe tudo. Daí quando Caroline está aqui com um problema, eu ia para um canto, o carro deu prego. Puxa vida, nunca nada dá certo para mim. Nem estou vendo. Deu certo, talvez tenha me poupado de um problema lá na frente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma lição que diz assim, mortes prematuras. Quando alguém morre jovem, a gente fala, nossa, uma vida prenha de esperanças, se foi, que felicidade, que infelicidade, poderia ser tão feliz. E os espíritos perguntam, como você sabe que ele seria feliz? Por que você acha isso? Por que você não confia que se Deus escolheu assim, não é o melhor? Mania da gente, não é? De querer, de onde a gente se encontra, saber mais. Os sofrimentos, é essa a ideia básica espírita. Os sofrimentos são convites de aprendizado, são processos que nos vêm para que nós adquiramos uma maior consciência. Ela, portanto, quando é submetida, trazida e convidada pelo Hamilton para falar em público, ela está sendo convidada a ressignificar. Como assim? Ela vai falar em público, como eu estou aqui diante de vocês. E eu não olho para vocês pensando que vocês estão me esperando errar. Claro que se eu errar, vocês podem até rir, né? Porque eu vou brincar com vocês. É uma técnica boa, mas eu olho e sinto sintonia. Me sinto fortalecida por cada olhar aqui. Quando a gente está aqui, a gente não dá palestra só. Tem espíritos e tem vocês também ajudando essa palestra. O olhar de cada um emana energia. O corpo mental, o corpo emocional, eles são altamente expansíveis. Principalmente o corpo emocional. Por isso que quando alguém fala algo emocional, nos abraça. Quando aqui na palestra eu falo uma experiência pessoal, vocês se sentem mais perto. Porque é o nosso corpo emocional que se toca. Ele é o de maior expansividade. Entendem? Nós nos tocamos uns aos outros pelas nossas emoções. E aqui, emoções as melhores. Para mim, essa experiência, embora seja assustadora, é verdade, mas é uma experiência fortalecedora. Se algum dia, e isso já aconteceu, porque eu já vi em regressão, havia pessoas olhando para mim, esperando a minha morte, hoje eu vejo vocês ajudando a minha vida. Muito obrigada. E esse
Sim, sim, não é só de uma vida para outra. Boa, Marcos. Os traumas dessa vida também acontecem isso. A lei de causa e efeito, de ação e reação, não é só de uma vida para outra. É numa mesma vida. Mas existe uma tendência à repetição. Possivelmente, o trauma que você tem nessa vida, ele é a repetição de traumas de vidas passadas. Existe essa conexão. É como se fosse, os mais velhos entenderão e explicarão aos mais jovens, um LP quando está arranhado. Você não sabe o que é, não é do seu tempo, não é? É um discão bem grande, não era como o CD, que também já está em desuso. Então, quando ele arranhava, a agulha, ele era colocado para girar, com uma agulha, era de onde vinha o som, a agulha pulava sempre no arranhão. É isso, o perispírito é assim. Se ele tem um arranhão, sempre vai haver algum problema quando a gente repete, quando a gente encara uma situação semelhante. Ele pula. Então, vem falar em público, o sintoma salta. Fala de política, o sintoma salta. Tem algum problema na garganta, o sintoma salta. Interessante que muitas vezes eles estão associados. Ela, quando assiste a algo de política ou se envolve numa discussão de política, que foi o motivo do desencarne dela, ela tem dor de garganta, ela sente um nó na garganta, ela fica se sentindo sufocada, como uma crise de pânico. Olha que interessante. E ela tem uma forte dor de cabeça, não consegue falar daquilo. Entendem? Os sintomas vão se casando, mas são expressões do trauma perispiritual. E aí, voltando aqui ao caso da Ivone, ela fala que o que aconteceu com ela, aquele processo pelo qual ela ficou em estado comatoso durante 2 meses, ela acredita que tem a ver com traumas trazidos de outra vida, com um suicídio cometido noutra existência. E aí ela diz, não obstante, vivi intensamente da vida espiritual durante aqueles 2 meses. E lembro-me de quanto se passou com o meu espírito enquanto o corpo material se mantinha assim, inanimado. Eu ri porque eu pensei, o médico dizendo, ficou alucinando. Ela alucinou 2 meses. Ela tem uma forte vivência espiritual. Então, ela está apagada aqui pra gente, mas ela estava vivendo muito intensamente a vida espiritual. E aí a gente colocou aqui esse desenho para mostrar para vocês, né, o que acontece num estado de transe, como você muito bem colocou, né? E é exatamente isso aí. Ela está num estado de transe que foi ocasionado, o evento dessa vida que a gente chama o gatilho, causou nela, ela fala no capítulo, uma ferida mesmo, fios, ela diz, luminosos, se partiram, né, no coração dela, deixando-a mesmo com pouca vitalidade. E ela fica num estado entre o sono e a vigília. É um estado de transe. E nesse estado de transe, o que acontece? O espírito se desprende do corpo e, como você falou, tem uma visão espiritual muito mais ampla. Aqui a gente coloca o fio chamado fio de prata, a conexão que se mantém. Eu, particularmente, acredito que esse fio, na verdade, seja algo muito mais simbólico. Significa apenas que o espírito se mantém energeticamente ligado ao corpo físico. Essa conexão se mantém, não se desliga como no caso da morte. Mas vê-se esse fio de prata representando a ligação, e ele é falado inclusive na Bíblia, entre o corpo espiritual e o corpo físico. Nesse estado, gente, ela acessou vidas passadas. Ela lembrou de vidas passadas. E uma dessas vidas foi uma vida em que ela cometeu suicídio, se jogando de cima de um despenhadeiro no mar. Ela conta essa história, na qual ela era filha de Charles, aquele que aparecia para ela e que é inclusive o guia espiritual dela.
era filha de Charles. Ela perdeu um marido e uma filha de 6 anos e ela se matou. Embora o pai tenha muitas vezes conversado com ela, tenha bom ânimo, filha e tudo, ela saiu escondida do pai de casa e foi até o alto de um rochedo e dali ela se jogou no mar. Esse suicídio é um evento extremamente traumático, além, é claro, das perdas associadas a ele. Ela achava que ia encontrar o marido e a filha e ela não os encontrou. Inclusive, o marido era esse espírito Roberto, que aparecia para ela também na infância. Ela não os encontrou. Realmente, em O Céu e o Inferno, tem algumas comunicações de espíritos no final desse livro de Allan Kardec. E algo comum que se passa com os espíritos dos suicidas é a decepção. É a decepção porque achava que se livraria do sofrimento e não se livrou. É claro, porque continua existindo o corpo espiritual. E você adicionou ao sofrimento que já vinha atravessando um trauma perispiritual, físico, que foi a morte, o atentado contra si mesmo. Percebam, portanto, que quando na doutrina espírita nós falamos do sofrimento pelo suicídio, ocasionado pelo suicídio, não é porque Deus ficou mortalmente ofendido, se matou, agora eu vou me vingar e vou castigar. É uma questão de causa e efeito mesmo. Se eu de repente me jogo aqui de cima para cá, quebro uma perna, eu não vou culpar ninguém, senão ao meu descuido, ao meu despreparo, não me preparei para vir aqui em cima juntar as telhas do JEP, alguma coisa assim. Não é verdade? Então, ela está sendo castigada, ela quebrou a perna, é um castigo divino. Não, eu não prestei atenção, como também eu vou atravessar a rua, não olho para onde vem, me acidento, fico toda quebrada no hospital, isso é porque numa vida passada eu atravessei essa rua, essa própria vida já é causa. Atravessei essa vida, não olhei, não fui atenta e isso aconteceu comigo. A gente pode dizer que tem uma causa na vida passada, pode até pensar mais nesse sentido, quando nada nessa vida justifica. Percebe? Nada explica. Mas uma pessoa que fumou a vida toda, e aí ela tem um câncer de pulmão, porque numa vida passada ela se afogou. Gente, ela se afogou em fumaça a vida toda. Então, causa e efeito acontece na mesma encarnação. Não precisa. Lá em O Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Aí tem um texto chamado Causas atuais das aflições e depois Causas anteriores das aflições. Podem dar uma olhada. E no Causas atuais, Kardec diz a maioria das aflições são causadas pela vida atual, pelo que nós fazemos na vida atual. E eu costumo até mesmo falar que tudo é causado, eu penso assim, pelo que eu sou hoje, não pelo que eu fiz no passado. Ai, como assim? Prestem bem atenção. Tem que ouvir até o fim, tá? Para não julgar mal o que eu estou falando. Mas o que eu passo hoje, se você considerar o perispírito, né? Então, uma doença, Caroline, tão chata, tão legal, como é que ela adoeceu dessa doença tão terrível? É porque o meu perispírito carrega hoje ainda algum desequilíbrio dessa ordem. Entendem? Ele precisa se reorganizar nesse sentido. Então eu não sofro pela vida passada, eu sofro pelo que eu sou hoje. Pelo que eu sou hoje. Ai, mas eu sou tão boazinha. Pois é, imagina, deve ter amenizado, era para ser pior. Nunca a gente pensa assim, né? Ou não sofre, né? Porque quando eu tive câncer foi a época mais feliz da minha vida. Né, assim, temos que... Pode ser, né, o seu caso, possivelmente, mas a gente tem que desconfiar da gente quando a gente não sente dor por algo que causa dor. Porque existe um processo que é a negação, tá? Eu estar evitando entrar em contato com a minha tristeza. Eu posso estar tentando, evitando entrar em contato com a minha raiva. Né? Então, os processos de negação são processos
que até mesmo vão intensificando o problema. No judaísmo, existe algo que eu descobri recentemente, que nem foi meu marido judeu que me contou, foi estudando, porque ele não me conta nada, mas eu descobri que eles têm uma prática que se chama as lamentações. Né? Então, você vai nos salmos de Davi, tem os salmos de adoração e tem os salmos de lamentação. Vocês sabiam disso? Tem as lamentações. Inclusive, quando Jesus é pregado na cruz, que diz, Pai, Pai, por que me abandonaste? E aí tem espírito, ele não pode ter dito isso. Gente, ele era judeu e ele estava recitando um salmo de Davi, uma lamentação. Ele não podia? Era proibido. Que era um espírito de luz, ele não pode recitar uma lamentação. Ele recitou. Sabe o que é a lamentação? É a reclamação mesmo. Deus, isso está muito ruim, meu Deus, isso está horrível. Para lamentar, lamente, eles lamentam. É parte da fé lamentar. Qual é a diferença? É que depois da lamentação você diz, mas tudo bem, Senhor. Se o Senhor me dá, eu recebo, eu acolho, eu agradeço e eu confio no Senhor, que quando for a hora, o Senhor tira de mim. Pronto. Eu lamento. Então, o que para mim, como psicóloga, isso significa? Lamentação, essa lamentação, ela é o contato com a verdade dolorosa. Estou sofrendo. Estou chateada. Porque se eu não reconheço isso, eu não curo. Vou citar um exemplo. Estou chateada com o Marcos. Certo? É impossível. Ah, você não sabe, ele tem dons maravilhosos. Sabe chatear legal. Ele me chateou. Claro que eu não tenho nenhum motivo, eu mesma de mim, né? Não fiz nada errado, mas o Marcos aprontou alguma, me chateou. E eu, que só quero ser o espírito de luz, digo, eu não estou com raiva. Não estou com raiva, vou conversar com o Marcos. Eu acho que isso é um caso para diálogo. Marcos, vamos conversar. Anuncio isso de manhã. A minha vingança já começou aí, porque eu anuncio de manhã para conversar à noite. Ele passa o dia todinho se tremendo, não é não? Marcos, eu preciso conversar com você. O quê? Pense. Reflita. Mas eu acho que eu perdoei. E lá na conversa à noite, ele já vem armado, né? Que se a gente visse o perispírito dele, deve estar com 5 armaduras. Chegou ele para a guerra. Ela esqueceu. Marcos, vamos conversar. Aí ele tem isso de conversar já no pé da porta, né? Sim, diz. Isso é com todos os maridos ou é só o meu, gente? Que conversa na beira da porta. Ele conversa, ela vai, ele conversa, né? Eu tenho que tomar banho. Se conversar, vamos conversar. Aí eu, o espírito de luz. Isso tem a ver com o espiritismo? Tem. Eu, espírito de luz, vamos conversar. E na hora que eu vou conversar com ele, aí ele já vai reagindo. E eu, o espírito de luz, vou ficando com raiva. Eu só quero conversar, Marcos. Você não sabe conversar? Que imaturidade! Legal, né, essa maneira de fazer a paz? Daqui a pouco estão os dois numa grande discussão. Não é assim? Por quê? Porque eu menti para mim mesma. Disse que queria paz, mas eu queria a guerra. Tu não notou nada, não sabe de nada. Fique quieto que, olhe, a gente vai conversar, viu? Me aguarde. Então, é isso, a negação. Então, você não gosta de alguém. Não gosto. Não finja que goste. Não precisa ser falso. Isso não é evolução espiritual. Não é? No máximo dá bom dia, boa tarde, boa noite, sem sorrir. Bom dia. É pronto. Eu acho que nem o Newton falou, qual o seu problema? Não finge. Porque esse fingimento, a negação, joga o problema para debaixo do tapete.
Mas você pode enganar os olhos, mas você não engana o inconsciente. Você não engana o fluido. Você não engana o mundo espiritual. Está lá a raiva. Tem até uma dica legal. Também tem a ver com os maridos. Pode ser com filhos também. Você está com raiva da pessoa. O que acontece aqui no corpo espiritual? É o corpo emocional, aquele que mais se expande, viu? Aí eu fico com raiva. Quando eu tenho raiva, fica aqui um nódulozinho escuro, tá bom? Imagina esse nódulo escuro. E aí eu começo a pensar nos 1000 motivos que eu tenho para ter essa raiva. Não vai faltar. Criatividade aqui desponta. E aí ela vai crescendo, esse nódulo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e ele toma todo o corpo energético. E aí eu já não tenho raiva, eu sou a raiva. Certo? Dica. Desafiador, tá? Nada é tão simples quanto parece, mas eu já fiz uma vez, pelo menos eu lembro de ter dado certo. Estava eu e o dito cujo no carro. Tinha havido um fight. E eu estava desse jeito, pensando no quanto que ele é chato. E aí eu com raiva, me sentindo injustiçada. Ai, que injustiça. Me esforçando para calar a boca, mas assim, cheia de raiva. E ele entufado ali, eu entufada aqui. Aí eu me lembrei que eu tinha lido a respeito do corpo espiritual, desses fluidos e tudo, e comecei a pensar, não. Nesse momento tem aqui um nódulo escuro que está tomando todo o meu campo áurico. É o campo áurico, tá bom? Do perispírito. O que eu vou fazer? É melhor eu tentar lembrar alguma coisa boa. Eu comecei a lembrar da gente viajando, até que ele tem umas coisinhas legais. Fui lembrar da gente tomando café. Aí eu tentei lembrar, fui tentando lembrar. Por quê, gente? Porque o que a gente pensa também vai sendo registrado. Aí eu fui acendendo luzinha, eu fui tentando lembrar, porque ele estava calado, porque se ele falasse, gente, ia ser difícil, né? Mas eu fui tentando lembrar, só que ele estava lá, né, envolvido em trevas. Aí eu aqui no maior esforço, aí o Marcos falou, e você pensa que eu não percebo que você está aí toda calminha, só se preparando para dizer alguma coisa horrível? Aí eu falei, não. Mas aí, gente, eu já estava bem, graças a Deus. Eu falei, não, eu só estou tentando lembrar por que eu te amo. Gente, desmontou o homem. Baixou as armas, ficou caladinho, mansinho. Mas eu também fiz isso, gente. Teve uma negociação com o nódulo pretinho. Eu falei assim, eu sei que tem um sentimento de injustiça aqui, mas agora eu não vou conseguir solucionar você. Agora não é a melhor hora, eu não estou conseguindo enxergar direito, não vou conseguir falar direito com ele, então não é a hora de solucionar esse sentimento. E aí o que eu fiz? Foi aí que eu comecei a acender os outros pontinhos, entenderam? Não é que a gente não vai conversar sobre as coisas desagradáveis, mas o melhor momento para conversar sobre as coisas desagradáveis é quando a gente está bem. E aquela não era a hora, porque nem eu nem ele estávamos bem. Não ia terminar bem, é claro. No outro dia, a gente conversou, meu sentimento já era outro, o campo já mudou, o dele também, e a gente se entendeu muito bem. Vejam só. Existem casos, talvez, em que não dê certo, né? Eu estou contando para vocês o caso de sucesso, é óbvio. Mas a gente tenta, vai tentando. Agora foi pra raiva, né? Para outro sentimento. Ih, mulher, agora tu vai desenvolvendo a técnica aí dos outros. Eu acho que vai para todo sentimento, né? Mas, por exemplo, se você percebe-se com inveja, com ciúme, você vai também trabalhando nesse sentido. O medo também. Vai pensando. Sabe aquela música da Noviça Rebelde? Isso. Não é do meu tempo não, viu, Marcos?
Já era filme antigo. Assiste a Noviça Rebelde, que tem uma hora que ela canta para as crianças, que ela diz que elas estão com medo da chuva. Acho que é da chuva. Não sei do que elas estão com medo. Mas aí ela começa a cantar uma música, ela vai dizendo assim, vamos lembrando de coisas boas. Aí, bolo de chocolate, tal coisa, chuva de verão, aí elas vão lembrando. É verdade, mas assim, é como se aquilo ali fosse espantando o medo. Eu acho que sem querer ela estava tocando ali. Eu fui a Poliana menina, moça, e agora Sempre tem que ter cuidado. a Poliana é Na verdade, mas a ideia não é negar, a ideia é você desidentificar, como o Marcos falou. Aquela história de você estar toda mergulhada no campo, mas não é a gente viver sem olhar o que existe de errado ou o que existe de ruim, gente. As coisas que existem de ruim, elas precisam ser vistas para serem consertadas. Para que a gente se corrija, se conheça, entendem? Então não é um movimento de negação. É a lamentação, mas ela se segue do louvor. A gente tem que passar adiante, não fica aí. Então, nesse momento agora, eu deixo isso aqui, mas vou tocar nisso quando eu estiver melhor. Esse teu raciocínio, Sérgio, por exemplo, do planeta, tipo, a Terra está em evolução. Aí todo o mal, toda coisa... Eita, mulher. Mas é assim, ó, tu vai anotar essa tua pergunta para o momento do pinga-fogo aqui você repetir, certo? E aí eu vou botar para o Tiago responder. Volta pro Marcos. Eu tenho que ficar O perispírito, pois... Mas olha o que aconteceu com ela, gente. Lembram que a Ivone está acamada, ela viu a vida espiritual, né, que tinha relação com a vida atual. Então o Charles explica para ela que as condições de vida atual em que ela vive têm relação com essa vida passada. Lembram quando ela era criança, ela dizia, você não é meu pai, o meu pai é aquele... Ela amava muito o Charles. E ele diz, você não pôde vir como minha filha, porque você me abandonou naquela vida, né? E você precisa atravessar determinados processos sozinha. E aí ela veio nessa outra família. E havia esse sentimento de, bom, eu gosto, são meus familiares, mas é como se não fosse realmente aquela grande família espiritual dela. O perispírito, pois, aproximava-se do corpo, sem contudo despertá-lo, nem mesmo tocá-lo. Olha aqui o estado de transe. Ministravam o remédio ao perispírito. Ah, gente, é porque ela via os espíritos. Depois que ela viu as vidas passadas, ela começou a ver espíritos médicos. Tiago, lá no mundo espiritual, que não tinha encarnado ainda, se juntou com a equipe, foi lá ajudar a Ivone. Ministravam remédio ao perispírito a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Eu tudo via, a tudo assistia em espírito, inclusive o corpo semi-morto e o aposento em que este se encontrava. Então ela está desdobrada. É um processo de projeção astral. Ela consegue ver tudo o que se passa com o corpo físico. Aposento que então se me afigurava feericamente iluminado por luz, cujo fulgor é intraduzível, quando a verdade era que o mesmo era conservado em penumbra. Olha aí, também ela é bem depressiva no quarto escuro, mas ela tem essas visões e ela vê os espíritos ministrando o remédio para o perispírito, a fim de que suas essências interferissem no envoltório físico. Gente, é um tratamento espiritual. É um tratamento espiritual. E o que acontece? Então, o que a gente vê? Ela vai contando outra experiência que ela diz que é... Eu botei a figura depois, vou mostrar aqui para vocês. Uma cirurgia espiritual. Ela viu os médicos. E lembram que eu disse que ela falou que aquele trauma dela dessa vida agora partiu uns fluidos, uns fios de energia que haviam aqui e os espíritos vieram operar esses fios de energia nela. Então ela sofreu também uma cirurgia espiritual, tudo isso ela viu. Não veio nenhum médium paramentado, nem nada, certo? Apenas ela viu o mundo espiritual agindo sobre ela. Às vezes a gente não percebe, nem todo mundo é médium como a Ivone, e tem lá o mundo espiritual. Então a experiência de Ivone, gente, envolveu memória de vida passada,
memória de pós-morte. Ela viu, eu não falei para vocês, depois do suicídio, ela se viu no Vale dos Suicidas. No caso, o mesmo vale que ela apresenta lá no livro Memórias de um Suicídio. Então, ela também já esteve lá. Então, ela teve essa memória do pós-morte e teve, que deve ter sido talvez um pouco como o que o Newton viu, que ele contou, né? Que alguém disse para ele, você veio daí. Talvez fosse algo assim. E ela viu o seu tratamento e cirurgia espiritual. E aí, olhem que interessante. Após a operação do perispírito, despertei e entrei em convalescença. Mas não conseguia falar. A voz não vibrava, não tinha volume. Dir-se-ia que aquelas fibras perispirituais luminosas que eu vira rompidas e que foram religadas pelos cirurgiões espirituais, mas ainda não de todo normalizadas, impediam a vibração vocal. Eu continuava sentindo dores constantes na região do coração, enquanto o cérebro se ressentia de vacuidade e fraqueza. Depois da cirurgia espiritual. Então, o pessoal que pensa fazer cirurgia espiritual, está bem bonzinho, olha aqui. Está cicatrizando, tudo acontecendo ainda. Lentamente, porém, vejam isso, foi melhorando o volume da voz, que estava lenta e baixa como um murmúrio, que é outra característica também de processos depressivos profundos. Mas somente no fim de um ano, tornou ao normal. Foi um longo processo até ela chegar à cura, ao normal. Caroline, mas por que ela teve, né? Assim, eu queria também. Ela deve ter seus méritos, né, gente? Ela já tinha 40 anos, era uma pessoa grande trabalhadora da doutrina espírita, psicografava suas obras e ainda assim tinha todo esse, digamos, quadro espiritual. E por que não dizer, possivelmente uma depressão, mesmo uma médium cheia de fé. Isso pode acontecer com qualquer pessoa, percebem? Mesmo ela, uma doença mental pode afetar qualquer um de nós. E ainda assim, ela adoeceu. E ela já tinha um longo período de trabalho na doutrina espírita. Observem bem isso. Mas ela devia ter conseguido seus méritos. Ivone é um caso, vocês pensam assim, a gente fala, depois de muito tempo, né, dos grandes espíritos. A grande médium Ivone Pereira. Mas a Ivone, ela fala que a mediunidade dela não foi uma conquista de um espírito evoluído e equilibrado. Essa mediunidade dela foi resultante do desequilíbrio dela. O perispírito dela tinha uma facilidade de se desligar do corpo, porque era o perispírito de uma suicida recorrente. Então, facinho, ela largava o corpo. Esse era um grande problema dela. E possivelmente, por causa disso também, das feridas psicoespirituais, ela tinha um ânimo, muitas vezes, pessimista, embora espírita e sempre falando coisas boas, mas eu sempre leio, quando leio Ivone, eu percebo, talvez porque o meu olhar seja um pouco diferenciado, eu percebo. Ela sempre fala da vida difícil, como a vida dolorosa, as dores, ela sempre há um certo lamento na narrativa dela, se vocês observarem, e um excesso de culpa, né? Como se ela falasse do lugar de alguém que tem muitos sentimentos de culpa. Então ela é alguém em tratamento. E com isso, não quero eu diminuir, Ivone sabe disso, em nada o mérito de Ivone do Amaral Pereira. Pelo contrário, eu acho que ela gostaria disso também, de que nós nos sentíssemos identificados com ela, porque somos pessoas comuns, com seus processos dolorosos comuns. Pessoas que sofrem, que adoecem, que reclamam e que querem acertar. E talvez nós possamos, através do nosso trabalho, da nossa dedicação ao bem, ao amor, à doutrina espírita, à família, aos nossos grandes ideais, nos fazer merecedores
de um maior amparo e cuidado espiritual. Que Jesus possa nos abençoar, meus irmãos, nessa busca de um mundo e de uma vida melhor. Muito obrigada.